A minha relação com o PDT é ainda anterior à própria existência do partido. E eu explico. O ano era de 1979. Eu presidia o Centro Acadêmico André da Rocha, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós, estudantes, resolvemos fazer um seminário intitulado Rumos da Oposição Brasileira. Nós queríamos conhecer aqueles líderes que voltavam do exílio, entre os quais Leonel de Moura Brizola. E eu e mais alguns estudantes fomos esperá-lo no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ele que era um dos palestrantes desse seminário. E ali naquele contato pessoal com o governador Brizola, no ano de 1979, surgiu uma grande identidade. Primeiro pela sua simplicidade, pelo seu carisma. Eu me lembro que muitos carros esperavam o Brizola. Ele era uma grande novidade naquele ano, já que ele vinha de 15 anos de exílio. E ele resolveu entrar no nosso Fuquinha, que estava estacionado ali no aeroporto. E disse que fazia questão de ir conosco até o local do evento para trocar algumas ideias sobre o movimento estudantil. E naquele trajeto de 15 ou 20 minutos entre o aeroporto e o centro da cidade, ele me cativou. Repito, pela sua simplicidade, principalmente pelas suas ideias, pelo conteúdo da sua proposta política. Ali o Brizola tratava de reorganizar ainda o velho PTB. Depois lhe tomaram a sigla e ele fundou o Partido Democrático Trabalhista, que é o meu primeiro e único partido. Me filiei ao PDT no ano de 1981 e desde lá militei nesse partido, exerci os seus principais cargos, desde a presidência da Juventude Trabalhista, que depois se transformou em Juventude Socialista, até a presidência nacional do partido. Hoje eu tenho a honra de ser vice-presidente nacional, de pertencer ao Diretório Estadual do Rio Grande do Sul e de presidir o partido em Porto Alegre. E a cada ano que passa, eu mais me convenço de que abracei a causa certa, que estou no partido que foi criado para ser um instrumento da população brasileira para transformar a realidade nacional, para transformar no Brasil, o nosso Brasil, naquele país dos nossos sonhos, um país justo, um país igualitário, em que todas as pessoas tenham igualdade de oportunidades. O nosso partido foi fundado para isso, para ser esse instrumento para alcançar essa sociedade justa, livre e igualitária com que todos nós, trabalhistas, sonhamos. Como dizia, ou como gostava de dizer o Brizola, o nosso PDT veio de longe, já que ele foi fundado lá no ano de 1945 pelo presidente Getúlio Vargas. Nós fomos construtores da realidade que hoje temos no nosso país, principalmente as grandes transformações que esse país alcançou com a legislação trabalhista, que é o legado da era Vargas, depois com o maior movimento cívico popular da nossa história, que é o movimento da legalidade, que foi liderado por Leonel Brizola no ano de 1961, ele que mobilizou a nação inteira a partir do Rio Grande do Sul como um jovem governador do estado, pela defesa da Constituição, pela defesa da legalidade, que garantiu a posse do presidente João Goulart. Por falar em Jango, essa figura da história do nosso país que tem que ser resgatada, que foi deposto do governo exatamente pelas grandes transformações que faria. Se o Jango não tivesse sido impedido pelo golpe militar de fazer as reformas de base, as chamadas reformas de base, certamente o nosso país já teria alcançado o estágio de nação livre, de nação desenvolvida, que aquelas profundas transformações que o Jango queria fazer naquela época, teríamos já alcançado certamente esse estágio se não fosse o golpe militar. E agora, depois da redemocratização do país, o PDT caminha para se fortalecer como um partido nacional. Se a cláusula de barreira não tivesse sido julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, apenas 7 partidos teriam sobrevividos, porque só 7 partidos fizeram mais de 5% dos votos em nível nacional. E o nosso PDT teria sido um desses 7, demonstrando que é um projeto político partidário viável. Mais do que isso, é um dos poucos partidos políticos que tem identidade, tem propostas claras, tem um programa definido.
Nós defendemos o primado do trabalho sobre o capital. Nós defendemos a causa da soberania nacional. E nós temos a educação como a prioridade das prioridades. Isso distingue o nosso partido. Isso faz do PDT aquele instrumento a que me referi no início desse depoimento. Um instrumento para alcançar um Brasil mais justo, mais livre e mais igualitário. Que o PDT viva por muitos e muitos anos, porque o nosso país, e principalmente o povo trabalhador brasileiro, precisa de partidos com essa identidade e com esses compromissos para construir a nação com que todos nós sonhamos.